O Rio de Janeiro voltou a ser cenário de horror. Uma mega operação mobilizou forças estaduais e federais nas comunidades da Zona Norte. O governo estadual diz que o objetivo era combater o crime organizado. Mas nas ruas, o que se viu foram dias de tensão, escolas fechadas e moradores apavorados. E um dia que amanheceu com dezenas de corpos estendidos numa praça no Complexo da Penha. No total, a contabilidade já ultrapassa o massacre do Carandiru, quando 111 presos foram mortos. E o número oficial ainda pode aumentar. A população ficou no meio do fogo cruzado entre polícia, tráfico e uma disputa de poder. O Ministério Público acompanha as investigações. Organizações de direitos humanos cobram transparência e responsabilização. Enquanto isso, em Brasília, o governo federal mobilizou ministros para o Rio de Janeiro. A missão é avaliar a situação e entender o alcance político dessa operação. Nos bastidores, há uma leitura de que o movimento foi feito com claro cálculo eleitoral. Cláudio Castro tenta reafirmar a autoridade e ganhar protagonismo na segurança pública. A operação ganha um peso político num estado marcado pelo caos e pela violência. E mostra como a segurança virou, mais uma vez, o palco da disputa pelo poder. Uma disputa que culminou com a operação policial mais letal da nossa história. Quinta-feira, 30 de outubro de 2025. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o videocast em detalhes que está começando. Aqui de segunda a sexta-feira a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com o jornalista, editor-chefe também do portal do ICL Notícias, o Chico Alves. Aliás, estava com saudade de te receber aqui, Chico, uma pena que seja para falar sobre um assunto que está deixando todos nós horrorizados, né? Mas bem-vindo, é um prazer te receber. Olá, Gabi, obrigado pelo convite. Estava com saudade mesmo de voltar a bater papo com você. Como você disse, pena que por um assunto tão trágico como esse, mas é preciso a gente esmiuçar bastante isso. Não pode deixar barato, né? A gente tem que analisar, detalhar para ver como é que a gente sai desse atoleiro da segurança pública brasileira. É isso, e de desconstruir também, muitas vezes essas narrativas que estão sendo colocadas como discursos institucionais. O Cláudio Castro, por exemplo, falou, enquanto a gente está conversando, esse assunto, essa história está tendo vários desdobramentos, então é importante dizer que a gente está avaliando a situação de momento. O Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, disse que considera a operação um sucesso e que as vítimas são só os policiais que morreram. Eu não vou aqui, Chico, nem entrar naquela obviedade daquele debate de que bandido bom é bandido morto, que é um discurso muito atrelado à extrema-direita e ao senso comum. Me parece que aqui é óbvio dizer isso, mas tecnicamente é impossível avaliar quem são esses mortos, né? O perfil de cada um desses que foram mortos nessa chacina. E para que um governador de estado, inclusive, dê uma declaração como essa, né? Mas eu queria, Chico, partindo dessa frase do governador do Rio de Janeiro, que você descrevesse como que começou essa mega operação do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Inicialmente, o objetivo era esse, e que terminou em chacina, em massacre, e sem prender, por exemplo, o Doca, que é um chefe do Comando Vermelho muito importante. Já tem mais gente morta do que arma apreendida. Foi uma frase que o Igor Melo, nosso repórter também do ICL Notícias, observou muito bem. Então, eu queria partir daí, dessa descrição, a partir dessa frase do Cláudio Castro, institucionalizando o discurso de morte. Bom, Gabi, segundo a própria Secretaria de Segurança, segundo o próprio governador, essa mega operação, né, gigantesca, começou a ser planejada há um ano. E foram gastos vários dias para se
operacionalizada. Na verdade, a investigação começou há um ano e o planejamento da operação demandou vários dias e tal, e foi um contingente gigantesco, né? 2.500 policiais numa área tudo bem, é um complexo, mas é uma área muito determinada da cidade. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro tem vários complexos, né? Então só para um complexo, que é o Complexo da Penha, que é colado ao Complexo do Alemão, foram mandados 2.500 policiais. Então, naquele dia, no dia 28, quando as primeiras mortes começaram a ser anunciadas, né, quando a cidade começou a ver que era mais um dia trágico, porque volta e meia a Polícia do Rio faz operações desastradas e mata gente nas favelas, o trânsito para, as pessoas se abrigam dentro dos ônibus, dentro das creches, dentro das escolas, dos hospitais. Essas imagens volta e meia circulam nas redes sociais, mas naquele dia 28 deu para notar que o frisson era muito maior, proporcional ao número de policiais e a área que estava sendo abordada, né? E isso fez com que, para começar, para quem não estava dentro do campo de operações, já dava para notar pelo estrago no trânsito da cidade, nos tiroteios que foram reações dos traficantes àquela operação, e aos rolos de fumaça que se via de longe, né? Que era uma operação incomum, mesmo para o Rio de Janeiro. E os vídeos que foram circulando, já na manhã, a quantidade de tiros, volto a dizer, mesmo para o Rio de Janeiro, que já está acostumado, infelizmente, e que já é conhecido por ter esse drama diário, eram tiroteios de uma escala gigantesca, inclusive com um vídeo de um drone que assustou muita gente, que era um drone que seria dos traficantes, jogando uma granada sobre a polícia e tal. E fechamos a noite de ontem com um número absurdo, já era recorde, a noite do dia 28, com um número recorde, número absurdo. Na manhã do dia seguinte, do dia 29, aí a gente vai vendo a escala crescer. Então, na verdade, as pessoas estão falando que é o maior massacre, é a maior matança do Rio de Janeiro. Não, é a maior matança do Brasil, né? Nunca no Brasil, pelo menos na história moderna, na história recente do Brasil, a gente teve uma operação policial num determinado lugar que tivesse mais de 120 mortos. A gente não sabe em quanto vai acabar. E aí, essa operação com 120 mortos, com alguns fuzis apreendidos, que foram, como você falou, em número menor que o número de prisões, e sem prender o chefe daquela facção que era o alvo, o tal do DOCA, que a princípio a polícia disse que prendeu, mas na verdade não prendeu, o governador vem e diz que essa operação foi um sucesso. Então, e que os únicos inocentes que morreram foram os policiais. Então, é trágico, desde a ação da polícia, as mortes, a fala do governador, fechando um cenário trágico que começou no dia 28 e continuou no dia 29 e vai continuando com o governador sem dar o braço a torcer. Chico, quando a gente começou a conversar, toda vez eu faço esse preâmbulo, assim, apresento quem é essa pessoa, tal. Quando a gente entra nas suas redes, tem sempre Chico Alves, jornalista, e até o seu arroba, para quem for te procurar nas redes, é Chico Alves Rio. Então, essas principais características ali são jornalista, carioca, né? Enfim, nem sempre a nossa regionalidade aparece primeiro como uma descrição. E eu acho que isso mostra vínculo, mostra pertencimento, né? O Chico é morador do Caxambi, na Zona Norte. Você contou um pouco isso agora, mas eu queria um pouco dos seus relatos, como foi o dia para amigos, amigos de amigos, para conhecidos ou não. Como é que foi o dia do cidadão fluminense, carioca, nesse dia 28 de outubro? Assim, angústia, né? Muita angústia das pessoas que não sabiam como chegar, não sabiam o que estava acontecendo, o que poderia acontecer, principalmente na área suburbana da cidade, né, Gabi? Que mora em Ipanema, Leblon, Barra, até ali no miolo da Barra,
acompanhou pela televisão, mas as pessoas que moram da Zona Norte para lá, na Zona Oeste, né, viveram na pele esse drama, até para pegar trem era considerado perigoso, porque os bandidos às vezes atiram nos cabos, atiram nos trens, né? É raro, mas já aconteceu. Então foi uma noite das pessoas ligando, quem estava em casa ligando para os seus entes queridos, e as pessoas que estavam na rua desorientadas, tentando achar uma forma de se locomover, porque algumas empresas liberaram antes os funcionários, mas não tinha transporte público, por exemplo. Então, e aqui, mesmo quem foi de carro, tinha um medo, né, de saber se naquele trajeto que ele ia fazer, ele poderia ser surpreendido com alguma operação, com algum confronto, com algum tiroteio. E no dia seguinte, também, muitas atividades, no dia 29, muitas atividades foram suspensas, universidades, escolas, atividades que não eram, que podiam ser adiadas, foram adiadas, apesar do prefeito Eduardo Paes aparecer, dizendo que está tudo tranquilo, está tudo bem, mas os transportes estavam mais vazios, por isso, porque muitas atividades foram adiadas à espera dessa observação do dia seguinte, para ver se realmente as pessoas podiam voltar a circular. Agora, eu vi que alguns colegas inadequadamente disseram, não, no dia seguinte, agora a cidade volta à paz. Quer dizer, uma cidade que teve no dia anterior uma chacina, uma matança como essa, não vai estar em paz, mesmo que volte a uma aparente normalidade, né? A paz a gente não vai ter, porque não dá para a gente achar que é pacífico, que é tranquilo, que é normal. A gente está num território onde as autoridades, o Estado, mata tanta gente e fica tudo por isso mesmo, a vida segue e nada mais enérgico sobre esses governantes acontece. E amanhecer com essa imagem de corpos estendidos na praça ali no Complexo da Penha. Isso não pode ser normal, não pode ser naturalizado, né, Chico? Eu até vou perguntar para você a respeito do governo federal, mas para a gente analisar aqui por partes, né, para a gente ir desconstruindo por partes esse discurso do Cláudio Castro, eu quero falar dessa politização e das idas e vindas que ele teve durante esse processo, desde que a mega operação começou. Ele diz não querer politizar a pauta, mas tudo que ele está fazendo é politizar, na verdade. Ele convocou uma comitiva de governadores de direita para falar a respeito disso. No início, ele começou ali com uma postura querendo cantar de galo, né? Só que aí teve uma repercussão negativa e ele deu uma recuada. À tarde até conversou com a ministra Gleisi Hoffmann, muitas informações de bastidores a respeito disso. A Heloísa Vilela trouxe isso aqui no ICL também, de que não era bem aquilo, aquela afirmação de que o governo federal, o governo do Rio não teve apoio do governo federal. Ele se arrependeu em partes daquilo que ele tinha dito, só que depois ele, no dia seguinte, veio novamente com um discurso muito inflamado, né? Porque ele viu que ele tinha apoio da direita e da extrema-direita para seguir com aquilo. E também teve aquela frase asquerosa que a gente já conversou por aqui. Como é que você analisa isso, pensando que o Cláudio Castro ele tem um interesse eleitoral para o ano que vem, 2026, para conseguir um posto também como senador no Congresso Nacional? Desde o início das falas do Cláudio Castro, depois dessa matança, a única coisa que o governador fez, mesmo quando dizia que estava refutando a politização, a única coisa que ele fez foi politizar o tempo todo. Porque quando você faz uma operação de segurança pública e grande, mobiliza 2.500 policiais, na verdade você tem que falar disso, saber se avaliar se a população ficou mais segura depois dessa operação. Então, ele descartou esse assunto e passou a dizer que, falsamente, né, que ele, como governador e o estado do Rio de Janeiro, estava sozinho no combate à criminalidade. Disse que, inclusive, não queria a ajuda do governo federal e que o governo federal não ajuda, mas aí foi perguntado se realmente tinha pedido alguma coisa nessa operação e ele disse que não, que ele queria blindados, mas como sabe que o
governo federal não gosta para você ter o blindado, o governo federal teria que decretar uma GLO, porque é um blindado militar, não pode ser emprestado para o governo do estado, né? E disse ele, como o governo federal não gosta do GLO, ele nem pediu. Ou seja, ele reclamou que não teve ajuda, mas ele não pediu também. E ele fala em integração, que é necessária uma integração. Aí perguntaram para ele, mas o que o senhor queria nessa operação? Ele queria blindados. Ou seja, ele não quer a integração real, ele não quer dividir a informação, ele não quer que a Polícia Federal tenha a liberdade de agir e investigar o crime. Ele quer que o governo dê para ele com os blindados. Então, isso é integração, né? E outras bobagens que ele falou, como, por exemplo, o refrão que ele repete sempre, que é atacar a DPF das favelas, que, para quem não lembra, a DPF 365 foi uma ação que o PSB entrou em 2019, na época da pandemia, para evitar que a polícia entrasse nas favelas fazendo operações que terminassem em chacinas, como atiravam na época, atiravam do alto de helicópteros para comunidades lotadas de moradores. Então, o PSB entrou com essa ação de descumprimento de preceito fundamental, o ministro Edson Fachin aceitou, e aí, a partir daí, a polícia começou a dizer que essa DPF proibia a polícia de entrar nas favelas, o que é mentira. Na verdade, a DPF só recomenda que entre em casos excepcionais. Uma operação desse tipo tem que ser feita em caso excepcional mesmo. E quando acontecer, que seja comunicado ao Ministério Público Federal e quando houver morte também. E só isso, só queria conter os abusos. Mas aí, a partir da aprovação da DPF, Cláudio Castro começou a falar que a DPF impede a polícia de atuar, mais uma desculpa para a falta total de política de segurança pública no Rio de Janeiro. Perfeito, Chico. E foi importante você ter falado da DPF das favelas e dessa crítica do Cláudio Castro, porque a gente está esperando uma decisão nesse sentido por parte do ministro Alexandre de Moraes, né? Uma decisão sobre essa operação no Rio de Janeiro, já teve também um parecer da PGR a respeito disso. E eu quero te ouvir sobre a postura do governo federal no enfrentamento a essa narrativa também do Cláudio Castro e que boa parte também dos políticos da extrema-direita estão fazendo. Ele deu coletiva de imprensa, né, coletiva de jornalistas, com a palavra do ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski. Eu te pergunto se isso foi o suficiente, se precisa de mais enfrentamento, que tipo de posicionamento que precisa ter, apontar os erros do governador, chamar pelo nome, né, chamar de chacina, deixar mais claro que essa operação foi uma operação isolada até o momento, pelo menos o Lewandowski, ele já disse, junto com o Andrei da Polícia Federal, que foi uma mega operação que não foi avisada para as instâncias superiores do governo federal. Então, não foi avisado o ministro da Justiça, também o presidente Lula não foi avisado, enfim, e a PF só foi avisada localmente, regionalmente, e de ações pontuais que queria fazer, não de que a mega operação iria acontecer da forma como aconteceu e quando iria acontecer. Mas, levando em conta o que ele está dizendo agora, o Cláudio Castro, para a imprensa, que queria integração das forças, mas agindo isoladamente, qual deve ser a postura do governo federal para deixar tudo às claras sobre o que está acontecendo? Essa é a pergunta de $1 milhão, né, Gabi? Porque realmente a ideia, o objetivo até do governador Cláudio Castro e dos bolsonaristas que estão por trás dele é justamente colocar o governo federal contra a parede nessa questão tão sensível e que vai ser tão importante no debate da campanha para as eleições presidenciais, que é a segurança pública, né? Quando você vê, a gente infelizmente sabe pelas manifestações nas redes sociais, depois da matança, e até pessoas com quem você conversa, o famoso mítico motorista do Uber, a mítica senhora da fila do banco, né, que apoiam essa forma simples esse pensamento simples de que matando
um número grande de pessoas, você vai resolver a criminalidade. Então, as pessoas, uma boa parte da população apoia esse tipo de coisa. É baseado nisso, se valendo disso, que o governador Cláudio Castro fez a operação e depois veio bater no governo federal. Como ele também precisa do governo federal, ele deu um passo atrás no primeiro momento, conversou com a ministra Gleice e tal, mas o fato dele ter pedido desculpas, dito que não era bem assim, para a ministra Gleice, fez também com que os bolsonaristas, de quem ele depende eleitoralmente, colocassem ele contra a parede. Olha, você agora está com um bom mote na mão, você é o cara que é o valentão que está enfrentando a criminalidade, então vai para cima. Então, nessa segunda entrevista, vem o Cláudio Castro dizendo que, como é que é? Ou soma ou suma, é isso que ele diz. Então, o governo federal, para responder ao valentão, que é a postura do Cláudio Castro, a racionalidade, às vezes, é uma arma meio fugaz, né? Meio frágil, né? Aí você vê o Cláudio Castro, mesmo a oratória não sendo forte dele, mas você vê também o Lewandowski falando aquele juridiquês, né? Também na comunicação não é alguém que possa desenrolar essa situação. Vamos ver Lula, né, quando entrar e falar sobre o assunto, se ajuda, mas eu acho que aí o Sidônio vai ter que entrar, com certeza, além obviamente, a principal é uma política de segurança pública que o governo já tem. Mostrou como se faz quando atacou lá os postos de gasolina, as fintechs do PCC na Faria Lima. Sem dar um tiro, conseguiu desbaratar quadrilhas que movimentavam bilhões de reais. É assim que você ataca o crime organizado. Até o ministro Haddad até alfinetou o Cláudio Castro dizendo isso, que o Cláudio Castro não faz nada para atacar esse flanco do crime organizado. Muito pelo contrário, ele até faz um esforço para tentar liberar, por exemplo, a Refit, que é uma empresa suspeita de ter algumas ligações estranhas. Então, mas o fato é que, além de ter uma política séria de segurança pública, que eu acho que o governo federal tem que comunicar isso de uma forma muito simples, né? E nem sempre é fácil você, aliás, nem sempre não, quase nunca é fácil você confrontar essa ideia de bandido bom e bandido morto com algo que realmente seja eficaz e mais complexo. Então, essa parte, acho que o Sidônio vai ter que quebrar bastante a cabeça, o Lula usar toda o poder de comunicação dele, porque o Lewandowski não é essa pessoa, certamente não é, mas também talvez oferecendo, o governo federal oferecendo outros resultados. Aquela operação feita na Faria Lima fez muito sucesso, pode ser que alguma outra esteja em gestação aí, assim que aparecerem os resultados, o governo federal mostra, olha só, é assim que se faz, sem matar ninguém, a gente consegue pegar os cabeças do crime organizado, não precisa entrar na favela e matar um monte de gente que você nem sabe se é culpado. Essa notícia de que também, agora que saiu, o Rio de Janeiro passou ao governo Trump um relatório de atuação do Comando Vermelho, qual é a preocupação que a gente tem? A extrema-direita está atuando de alguma maneira, dá para a gente dizer isso, para tentar melar as eleições, levando em conta a popularidade do presidente Lula nesse contexto? A fala também do Lula está sendo usada a respeito dos traficantes, sendo muito compartilhada nas redes sociais. Esse discurso por parte da extrema-direita, que é um discurso mais intervencionista, até onde dá para esticar essa corda? A nossa extrema-direita é muito criativa, né, Gabi? Então, até onde dá para esticar essa corda é um mistério, porque há um ano atrás, se você me dissesse que o filho do presidente, o ex-presidente da República, iria para os Estados Unidos, junto com o filho de um ditador da época do regime militar, o neto, desculpa, de um ditador da época do regime militar, para fazer lobby para o governo americano intervir no Brasil, eu diria que isso era um sonho, que era um delírio. Então, eu acho que a extrema-direita brasileira já mostrou que não tem limite. Então, acho que esse sonho atual, como mostra essa informação, se realmente for confirmada de que os dados foram repassados
para os Estados Unidos, para o governo americano, como sendo um Comando Vermelho, um grupo de narcotraficantes, de narcoterroristas, isso é mais um sonho de intervenção mesmo no Brasil. Isso eles fazem às claras, né? Eduardo Bolsonaro faz às claras e os que o apoiam essa intervenção. Então, mais um motivo aí para eles, mais um cavalo de batalha para eles montarem e tentarem essa intervenção. Eu acho difícil que tenha sucesso, porque o principal objetivo do Trump é econômico. Agora, na reta final da eleição, nos últimos meses, no ano que vem, Trump preferirá quem? Lula ou Tarcísio, ou outro candidato da direita? Obviamente que Lula não será o preferido, por mais que eles estejam com química e petroquímica agora, o presidente Trump não tem uma afinidade ideológica com Lula e vai certamente, o que ele puder, ele vai fazer para tentar forçar a barra nas eleições, assim como fez nas eleições argentinas, fazer aqui nas eleições brasileiras. Mas a gente só vai ter que ver até onde o delírio dessa gente vai ser capaz de ir. Agora, o mais triste disso, Gabi, o complicador disso tudo, é o apoio irracional de uma parte da população à morte das pessoas, esse tipo de política de segurança pública que transforma um problema social depois num problema criminal e agora está querendo transformar o crime organizado em terrorismo, quer dizer, confundindo completamente os conceitos, né? É porque a população do Rio de Janeiro está muito exausta, né? Porque depois de sequentes governos de direita ou centro-direita, né? Vamos frisar isso, sem dar qualquer solução para o problema da segurança pública, as pessoas estão desesperançadas, estão querendo qualquer solução que apareça aí no ar, e eles acham que pode dar conta do recado, eles vão atrás. Então, a morte é um elemento que está na mesa para ser trocado por votos, infelizmente. Essa quantidade de mortes que a polícia produziu, a operação policial produziu no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão, é entregue pelo governador Cláudio Castro na esperança de receber votos em troca. Então, quando a gente chega num ponto desse, em que a vida humana serve de moeda de troca eleitoral, a gente está num quadro muito complicado. Para restabelecer a racionalidade é trabalhoso, mas a gente vai tentar. Muito, Chico, e eu quero muito agradecer a sua presença aqui para a gente tentar ter um pouco de sobriedade no meio desse caos, né? Dessa barbárie que está tentando ser colocada como algo institucional. Então a gente precisa separar muito bem o joio do trigo. Obrigada, meu amigo. É sempre um prazer te receber aqui. Obrigado você, Gabi. Pena que esse assunto, como você falou no começo, a gente tenha falado desse assunto tão barra pesada, mas vamos destrinchar esse assunto e vamos ver se a gente acha uma luz no fim desse túnel escuro aí, porque não está fácil. Não tá mesmo. Vamos adiante, meu amigo. Obrigada. Obrigada também você que me acompanha até aqui. Nessa quinta-feira a gente tem aula com o professor Gessé Souza, A Ilusão Capitalista. Se você ainda não se inscreveu para acompanhar essa aula, vale a pena, vai em detalhesicl.com.br para garantir a sua vaga. Vai ser nesse 30 de outubro, quinta-feira, 8 horas da noite. E você pode acompanhar a aula do professor Gessé, nosso sociólogo e nosso professor aqui também, muito querido. Agora você fica com o Mercado Investimentos, depois tem o Rolê ICL e o Em Detalhes você pode ouvir também em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Em breve a gente vem aqui com um episódio novo. Até a próxima. É hoje. Chegou a hora de encarar a realidade, pessoal. Às 20 horas estarei ao vivo com a aula online A Grande Mentira do Capitalismo. Não perca. Vai ser histórico. Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você.
Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.